Imagine dedicar uma década de sacrifícios, noites em claro e economias rigorosas para construir um futuro perfeito ao lado de quem você ama, apenas para ser descartado como um acessório fora de moda por meio de uma mensagem de texto fria e impessoal. O que Alessandra não sabia é que Tiago, o marido sempre compreensivo e o pilar financeiro da relação, guardava uma frieza estratégica capaz de desmantelar todo o castelo de cartas dela em questão de minutos. Esta não é apenas uma história de término, mas uma lição sobre como o silêncio e a eficiência podem ser as armas de vingança mais letais quando o respeito é jogado no lixo. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som da notificação do meu celular não foi o habitual plim de uma mensagem de trabalho. Foi um tom seco, quase metálico, que ecoou pelo meu escritório no 20º andar, sobrepondo-se ao zumbido constante do ar-condicionado central. Eram 14h47 de uma terça-feira abafada em São Paulo, daquelas em que o céu cinzento parece pressionar os prédios da Avenida Paulista. Eu estava com uma xícara de café expresso na mão, o vapor subindo e misturando-se ao cheiro de papel novo e mobília de mogno. Quando meus olhos pousaram na tela, o mundo pareceu desacelerar. E você está cortada. Não entre em contato comigo novamente. Estou seguindo em frente sem você. Não me procure mais. A mensagem era de Alessandra, minha esposa há 12 anos, a mulher para quem eu havia acabado de assinar naquela mesma manhã uma promessa de compra e venda de uma cobertura no Itaim Bibi, o imóvel dos sonhos dela. Li as palavras 3 vezes. O cortado soou como uma guilhotina. Não houve explicação. Não houve briga prévia naquela manhã, apenas um silêncio gélido que ela vinha cultivando há semanas e que eu, na minha ingenuidade de marido provedor, interpretei como o estresse do trabalho. Senti um calor súbito subir pela nuca, uma mistura de náusea e uma clareza cortante que eu nunca havia experimentado. Alessandra sempre foi o centro do meu universo, enquanto eu passava madrugadas em claro gerenciando. Na minha empresa de logística, ela cuidava da nossa imagem social, das reformas que nunca terminavam e das viagens que eu mal tinha tempo de aproveitar. Eu achava que estávamos construindo um império. Naquele momento, porém, percebi que eu era apenas o alicerce, enquanto ela já estava planejando a demolição. Por estou seguindo em frente, não era um desejo, era um fato consumado. Ela provavelmente já estava com as malas prontas, ou talvez nem estivesse mais no nosso apartamento nos jardins. Larguei a xícara na mesa com um impacto que fez o café transbordar, manchando um relatório de faturamento. Meus dedos tremiam levemente, mas não de tristeza. Era uma descarga de adrenalina pura. Eu conhecia a Alessandra. Ela esperou o contrato da casa nova ser encaminhado para o cartório para dar o bote. Ela queria a segurança do patrimônio antes de se livrar do peso que eu representava. O que ela não esperava era que o Tiago que ela conhecia, o homem compreensivo, o pacificador, o marido nota 10, tinha morrido no segundo em que o ponto final daquela mensagem foi digitado. Respirei fundo, sentindo o ar gelado do escritório encher meus pulmões. O cheiro de couro da minha poltrona parecia mais forte agora. Peguei o celular e digitei apenas 2 letras, com uma precisão cirúrgica. Ok, nada mais. Sem perguntas, sem súplicas, sem o porquê que ela certamente esperava para iniciar uma discussão onde ela sairia como a vítima empoderada. O ok foi a minha primeira peça no tabuleiro. Levantei-me e caminhei até a janela panorâmica. Lá embaixo, o trânsito da capital era um formigueiro frenético de carros e pessoas que nem imaginavam que um casamento de uma década acabara de implodir por escrito. Eu precisava agir rápido. Alessandra achava que eu era previsível. Ela achava que eu passaria a tarde chorando ou tentando ligar desesperadamente. Ela não contava com o fato de que, para construir o que eu construí, eu precisei ser um negociador implacável. Liguei para o meu gerente de conta private, o Ricardo. Ele atendeu no segundo toque. Tiago, tudo bem? Algum problema com a transferência da entrada da cobertura?
A voz dele era polida, típica de quem lida com milhões diariamente. Ricardo, cancele tudo. A transferência, o agendamento do ITBI, tudo. Suspendi o negócio da casa. Agora, houve um silêncio do outro lado. Ricardo sabia que aquele era o projeto da vida da Alessandra. Mas, Tiago, o contrato já foi assinado digitalmente. As multas de rescisão são... Eu não me importo com as multas, Ricardo. Pague o que tiver que pagar, mas não saia 1 centavo para a conta da construtora ou para qualquer conta conjunta. Aliás, bloqueie agora mesmo o acesso de Alessandra à nossa conta conjunta de investimentos. Remova o nome dela como dependente do cartão Black. Faça isso nos próximos 5 minutos, ou eu retiro todo o capital da sua agência até o final do dia. A voz dele mudou instantaneamente. O profissionalismo deu lugar à eficiência pura. Entendido. Vou proceder com o bloqueio administrativo por suspeita de fraude. Isso nos dá tempo legal até segunda ordem. Mais alguma coisa? Sim. O negócio da casa. Ligue para o corretor e diga que o comprador desistiu por motivos pessoais. Alessandra vai tentar ligar para você em breve. Diga apenas que você está seguindo instruções do titular principal. Desliguei. O primeiro pilar dela havia caído. A cobertura de 8 milhões de reais, com vista para o Parque do Povo, onde ela planejava dar suas festas de inauguração com o novo Induma Alguém. Acabara de virar fumaça. Senti um gosto amargo na boca, uma mistura de satisfação e uma dor profunda que eu ainda não me permitia sentir totalmente. Eu precisava ser de gelo agora. Saí do meu escritório e passei pela recepção. Minha secretária, a Sônia, uma senhora que trabalhava comigo desde o início e que sempre percebia tudo, me olhou por cima dos óculos. Tudo bem, Dr. Tiago? O senhor parece pálido. Quer que eu peça um chá de erva doce? Não precisa, Sônia. Vou sair mais cedo hoje. Se alguém procurar, inclusive minha esposa, diga que estou em uma reunião externa incomunicável. Não passe ligações para o meu celular. Caminhei até o elevador. O espelho da cabine devolveu a imagem de um homem que parecia ter envelhecido 5 anos em 10 minutos, mas cujos olhos brilhavam com uma determinação perigosa. Eu morava em um dos endereços mais caros de São Paulo, um apartamento que eu transformara em um refúgio de luxo. Alessandra achava que o imóvel era dela por direito de conquista emocional. Ela esqueceu que o contrato de aluguel e todas as contas estavam no nome da minha holding pessoal. Peguei o meu carro na garagem, um sedã alemão que deslizava silenciosamente pelo asfalto quente. Enquanto dirigia em direção aos jardins, comecei a planejar o próximo passo. Ela queria seguir em frente? Ótimo! Mas ela faria isso com o que trouxe para o casamento. Uma mala de roupas e a arrogância de quem achava que a minha generosidade era uma obrigação eterna. Cheguei ao nosso prédio. O porteiro, o Sr. Valdir, me cumprimentou com a cortesia de sempre, mas notei um olhar furtivo. Doutor, Tiago, a dona Alessandra saiu agora há pouco. Levou algumas malas grandes, parecia estar com pressa. Obrigado. Valdir, ela comentou para onde ia. Perguntei, mantendo a voz mais estável do que o meu coração. Não, senhor, mas um rapaz num SUV preto veio buscá-la. Ele nem desceu do carro. O SUV preto, o seguindo em frente, já tinha marca, modelo e motorista. Senti uma pontada no peito. O último resquício do Tiago apaixonado morrendo ali mesmo, no hall de entrada de mármore travertino. Subi para o apartamento. O silêncio lá dentro era ensurdecedor. O cheiro do perfume de orquídeas dela ainda pairava no ar, uma presença fantasmagórica que agora me causava repulsa. Fui direto para o escritório dela. O cofre estava aberto, vazio. Ela levara as joias que eu dei em cada aniversário, cada Natal, cada reconciliação. Levara o relógio de ouro que custava o preço de um carro popular. Ela achava que tinha limpado o terreno, mas ela esqueceu do principal. O negócio da casa, não. Era apenas um lar. Era a garantia que ela daria ao banco para abrir o seu próprio estúdio de design. O sonho que ela usaria para se tornar independente de mim enquanto me traía pelas costas. Sentei-me no sofá de couro branco da sala e olhei para o relógio. 17h30. O expediente bancário estava encerrando. As notificações de tentativa de uso de cartão começaram a pipocar no meu celular. Transação negada.
Restaurante Fasano, R$ 1.200. Transação negada. Boutique de luxo, R$ 4.500. O pânico dela estava começando. Ela estava tentando ostentar com o novo namorado, tentando mostrar que a vida nova era glamurosa. Mas o cartão Black estava morto. Imaginei a cena. Ela, linda e altiva, sendo constrangida na frente do amante, enquanto o garçom informava que o cartão não passava. Fechei os olhos por um momento. Eu poderia ter chorado. Poderia ter quebrado os vasos de cristal da sala. Mas, em vez disso, peguei o telefone e liguei para o meu advogado, o Dr. Marcelo, um especialista em divórcios litigiosos e blindagem patrimonial que não perdia uma briga há 2 décadas. Marcelo, é o Tiago. Preciso que você entre com uma medida cautelar de arrolamento de bens e uma notificação de abandono de lar. Alessandra foi embora com um estranho e levou o patrimônio da empresa. Ah, e mais uma coisa. O contrato daquela cobertura. Quero que você verifique como podemos processar o corretor se ele der qualquer informação para ela. A partir de agora, o nome dela é persona non grata em tudo o que envolva o meu CNPJ. Calma, Tiago. O que aconteceu? Marcelo parecia surpreso com a minha frieza. Ela me mandou seguir em frente, Marcelo. E eu sou um homem que segue ordens à risca. Só que eu vou primeiro. E vou levar a estrada comigo. Desliguei. Recostei a cabeça no sofá e olhei para o teto alto. O sol começava a se pôr, pintando a sala de tons alaranjados e sombras longas. Eu estava sozinho, em um apartamento de 200 metros quadrados, com o coração em pedaços, mas com o controle remoto de toda a estrutura financeira da mulher que me traiu. Meu celular vibrou. Era a primeira chamada perdida dela. Não atendi. 5 minutos depois. A segunda. 10 minutos depois. A terceira. As 27 chamadas que mudariam o tom daquela história estavam apenas começando. Eu simplesmente coloquei o aparelho no modo silencioso. Fui até a cozinha, abri uma garrafa de um vinho que guardávamos para o sucesso do novo imóvel e servi uma taça. O sabor era seco, encorpado e ligeiramente amargo, exatamente como o meu futuro. O visor do celular brilhava intermitentemente sobre a mesa de centro de laca preta, como se o aparelho estivesse tendo um espasmo. Eu não o peguei, apenas observei, com uma calma que beirava o mórbido, o nome, Alessandra, surgir e desaparecer repetidas vezes. O silêncio do meu apartamento nos Jardins era pontuado apenas pelo vibrar metálico do dispositivo contra o vidro e pelo tique-tique rítmico do relógio de parede de design minimalista. Cada chamada não atendida era uma pequena vitória, um tijolo que eu retirava do pedestal, onde a coloquei por mais de uma década. Servi-me de uma segunda taça de vinho, um Malbec argentino denso, cujo aroma de ameixas e carvalho parecia preencher o vazio deixado pela saída dela. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo do outro lado da linha. Alessandra estava no auge de um ataque de pânico social e financeiro. Ela, que sempre se orgulhou de ter o controle das situações, de ser a esposa troféu com intelecto e conta. Bancária ilimitada, agora se via despida de qualquer recurso. Às 20h15, o fluxo de ligações parou por alguns minutos. Foi quando as mensagens começaram a chegar em uma enxurrada de desespero. Eu as lia pela barra de notificações, sem abrir o aplicativo para não gerar o cheque azul de visualização. Tiago, o que você fez com os cartões? O garçom disse que estão todos bloqueados. Que humilhação! Atende essa droga de telefone. Onde você está? Porque o Ricardo me disse que a compra do Itaim foi cancelada. Você enlouqueceu? Aquela era a nossa casa. Eu já tinha contratado a arquiteta. Tiago, por favor, eu estou com o Breno. Nós não temos como pagar a conta do hotel. Isso é ridículo. Me atenda agora. Breno. Então esse era o nome do sujeito do SUV preto. O nome soava como o de um desses herdeiros de meia tigela que frequentam os clubes da elite. Paulistana, vivendo de aparências e do dinheiro alheio. O fato de ela ter mencionado o nome dele nas mensagens mostrava o nível de desespero. Ela já nem tentava esconder a traição. Ela estava implorando para que o marido traído financiasse o luxo do amante. A audácia era quase fascinante.
Levantei-me e caminhei até a varanda gourmet. O ar da noite em São Paulo estava carregado de umidade e do cheiro característico de asfalto e fumaça. Mas, ali de cima, parecia purificador. Olhei para as luzes da cidade, pensando no contrato que eu destruí naquela tarde. A cobertura de 8 milhões de reais não era apenas uma casa. Era a moeda de troca que Alessandra usaria para garantir um empréstimo vultoso e abrir seu próprio estúdio. Sem a escritura, sem o aporte financeiro da minha holding e com o nome sujo por uma rescisão contratual agressiva, ela não era ninguém no mercado. O celular vibrou novamente. Desta vez não era ela. O nome no visor era Dr. Otávio Mendonça, o advogado dela. Um profissional conhecido por ser um tubarão em divórcios de alto valor. Tiago, boa noite. Acabo de ser contatado pela sua esposa. Precisamos conversar urgentemente. Temos um problema sério em mãos. O cancelamento unilateral do contrato da cobertura e o bloqueio das contas sem aviso prévio configuram abuso de poder econômico e podem ser interpretados como violência patrimonial. Recomendo que desbloqueie os cartões imediatamente para evitarmos medidas judiciais drásticas ainda hoje. Li a mensagem com um sorriso frio. Otávio estava tentando me intimidar com termos jurídicos pesados, mas ele esqueceu que eu não era um amador. Eu já tinha o Dr. Marcelo, meu próprio tubarão, preparando o contra-ataque. Digitei a resposta com os dedos firmes, sentindo cada letra como um disparo. Prezado doutor, Otávio, se sua cliente deseja seguir em frente, como me informou expressamente por texto hoje cedo, ela deve fazer isso com os próprios recursos. O problema sério é dela e do acompanhante que a buscou no meu domicílio hoje à tarde. Recomendo que ela aproveite o novo caminho. Não haverá desbloqueio. Se quiserem contestar, nos vemos na audiência. Boa noite. O pânico, agora, atravessava a tela. 10 segundos depois, Alessandra tentou me ligar novamente. A vez mais certa chamada perdida. Eu simplesmente desliguei o aparelho. A sensação de solidão que eu esperava sentir nunca veio. Em vez disso, senti uma estranha leveza. Comecei a circular pelo apartamento, observando os detalhes. O quadro de arte contemporânea que ela me obrigou a comprar por uma fortuna, porque combinava com as cortinas. O conjunto de vasos de porcelana que custava o salário anual da Sônia, minha secretária. Tudo ali era uma extensão do ego dela, alimentado pelo meu trabalho. Fui até o closet. Metade do armário estava vazia, mas ela havia deixado para trás as roupas de inverno, os casacos de pele que compramos em Paris e as bolsas de grife que não couberam nas malas de viagem. Ela achava que voltaria para buscar o resto, ou que eu, em um acesso de sentimentalismo, mandaria tudo por um motorista. Peguei um saco de lixo grande, preto e resistente. Comecei a arrancar os vestidos dos cabides sem qualquer cuidado. O som do tecido fino rasgando em alguns momentos era música para os meus ouvidos. Não, eu não ia queimar as roupas. Eu ia fazer algo muito mais eficiente. Amanhã cedo, tudo isso seria doado para uma instituição de caridade que ela desprezava. Cada peça de luxo serviria para aquecer quem realmente precisava, enquanto ela teria que aprender o preço de um café simples pago com o próprio suor. Sentei-me novamente no sofá, desta vez no escuro. A cidade lá fora continuava seu caos, mas dentro de mim a estratégia estava traçada. Eu sabia que o próximo passo dela seria tentar entrar no apartamento com um chaveiro ou alegar cárcere privado de seus pertences. O que ela não sabia era que, às 7 da manhã, uma equipe de segurança privada estaria postada na porta e todas as fechaduras biométricas seriam resetadas. O Tiago, compreensivo, teria dado uma pensão generosa e dividido os bens de forma amigável. O Tiago, que recebeu aquela mensagem de texto, estava ocupado demais, calculando como cada centavo investido na carreira dela seria cobrado judicialmente, como empréstimo não pago à minha holding. Eu fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro do Malbec e do couro. A vingança não era um prato que se comia frio. Era um negócio que se administrava com precisão cirúrgica. Ela queria o fim da nossa história, pois o fim seria exatamente como ela pediu, sem contato, sem ajuda
e com as pontes totalmente destruídas atrás dela. Enquanto o sono finalmente começava a me vencer, uma última frase ecoava na minha mente, a mesma que eu enviei para o advogado dela. Aproveite o seguir em frente. O sol nasceria em poucas horas. E, com ele, o despertar de uma realidade que Alessandra nunca imaginou enfrentar. O castelo de areia havia caído, e eu era o dono da praia. A manhã de quarta-feira em São Paulo nasceu sob uma garoa fina e persistente. Aquela garoa clássica que transforma o cinza da cidade em um tom ainda mais profundo e melancólico. Acordei às 6 da manhã, antes mesmo do despertador, com o corpo pesado, mas a mente operando em uma frequência elétrica. O lado esquerdo da cama, onde Alessandra costumava dormir, estava perfeitamente arrumado, frio como um mármore de necrotério. O cheiro do hidratante de baunilha dela ainda teimava em impregnar o travesseiro. Então, em um movimento mecânico, peguei a peça e a joguei no fundo do closet, fechando a porta com força. Fui para a cozinha e preparei um café coado, forte e sem açúcar. O som da água fervendo e o aroma do grão recém-moído preencheram o espaço vazio da cobertura, que agora parecia grande demais. Um museu de memórias de uma vida que fora baseada em uma mentira conveniente. Enquanto eu bebia o café, olhando para a neblina que escondia o topo dos prédios da Avenida Paulista, meu celular, que eu havia religado, começou a vibrar freneticamente. Notificações de e-mails, mensagens de texto e, claro, mais chamadas do doutor, Otávio. Ignorei tudo até o doutor, Marcelo, meu advogado, chegar. Ele apareceu às 8 em ponto, com sua pasta de couro legítimo e um semblante de quem não dormira muito bem, mas estava pronto para a guerra. Sentamos na mesa da sala de jantar, um bloco maciço de jacarandá que Alessandra insistira em comprar em um leilão de luxo. Tiago, a situação é a seguinte, começou Marcelo, espalhando papéis sobre a mesa. Alessandra entrou com um pedido de liminar para retorno ao lar e manutenção de padrão de vida. O doutor Otávio alega que você a expulsou de casa de forma indireta ao cortar os recursos básicos e cancelar a compra do imóvel que serviria de residência familiar. Eles estão pedindo uma pensão provisória astronômica, alegando que ela não tem renda própria e que você é o mantenedor exclusivo. Dei um gole longo no café, sentindo o calor descer queimando. Ela não foi expulsa, Marcelo. Ela mandou uma mensagem, dizendo que estava seguindo em frente para eu não procurá-la. Tenho o registro do porteiro, o Sr. Valdir, confirmando que ela saiu por vontade própria com malas e um acompanhante em um SUV preto. Isso é abandono de lar, puro e simples. Exatamente o que eu argumentei na petição que protocolei há meia hora. Marcelo deu um sorriso de canto. Além disso, fiz um levantamento rápido através de um contato na Receita. O tal Breno, o Túzimo, sujeito do carro, é um consultor de investimentos de fachada. Na verdade, ele tem 3 processos por estelionato e vive de dar golpes em mulheres da alta sociedade paulistana. Ele provavelmente achou que Alessandra era a galinha dos ovos de ouro. Mal sabe ele que o ouro é seu e está trancado em 7 chaves. A notícia sobre Breno não me surpreendeu tanto quanto eu imaginava. Alessandra sempre teve uma queda por elogios vazios e promessas de um glamour que ela achava que eu não entregava de forma que emocionante e o suficiente. Eu entregava estabilidade, segurança e luxo real. Breno entregava o frio na barriga de um SUV preto e frases de efeito de coach financeiro. O interfone tocou, quebrando o silêncio da reunião. Era o Valdir, a voz soando tensa. Doutor Tiago, me desculpe incomodar, mas a dona Alessandra está aqui na portaria. Ela está muito alterada. Senhor, quer subir de qualquer jeito e disse que, se eu não abrir, ela vai chamar a polícia dizendo que o senhor trocou a senha da porta. Olhei para Marcelo. Ele assentiu discretamente. Deixe-a subir, Valdir, mas avise que eu estou acompanhado do meu advogado e que a conversa será breve. 5 minutos depois, o elevador privativo abriu diretamente na sala. Alessandra entrou como um furacão de seda e fúria. Ela usava um conjunto de linho branco que eu havia comprado para ela em nossa última viagem a Trancoso, mas o rosto, geralmente impecável, estava manchado por olheiras e uma base mal aplicada.
Atrás dela, o Dr. Otávio tentava manter a compostura. Você perdeu o juízo, Tiago, ela gritou, a voz ecoando pelo teto alto. Quem você pensa que é para bloquear meus cartões no meio de um jantar? Você tem noção da humilhação que eu passei? O gerente do hotel nos expulsou porque a reserva não foi honrada. Nos expulsou, Alessandra? Perguntei, sem me levantar, mantendo a voz tão calma quanto o olho de um furacão. Achei que você estivesse seguindo em frente. E se está seguindo em frente, presumi que o seu novo caminho incluísse suas próprias pernas financeiras. Ou o tal Breno não tem limite no cartão dele. Ela empalideceu por um segundo, a menção ao nome do amante agindo como uma bofetada. O Dr. Otávio deu um passo à frente. Tiago, vamos manter o nível. Minha cliente tem direitos. Vocês são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Tudo o que foi construído nesses 12 anos pertence à minha holding patrimonial, Dr. Otávio. Interrompi, gesticulando para Marcelo, que entregou uma cópia do contrato social para o advogado dela. A Alessandra nunca foi sócia. Ela era beneficiária de um usufruto que foi revogado no momento em que ela declarou, por escrito, o fim da união e abandonou a residência conjugal para coabitar com terceiros. Quanto à cobertura no Itaim, o contrato de compra e venda estava no nome da empresa, não no dela, e a empresa decidiu que o investimento não era mais viável. Alessandra olhou para os papéis, depois para mim. O ódio em seus olhos começou a dar lugar a um medo genuíno. Ela sempre achou que eu era o bonzinho, o homem que faria tudo para vê-la sorrir. Ela nunca entendeu que a mesma precisão que usei para construir minha transportadora do zero era a precisão que eu usaria para proteger meu patrimônio de uma traição. Você não pode fazer isso. Ela sussurrou, a voz falhando. Eu dei 12 anos da minha vida para você. Eu te ajudei a chegar onde você está. Você me ajudou a gastar o que eu ganhava, Alessandra. Há uma diferença. Crucial nisso, respondi, levantando-me finalmente. Você quis seguir em frente. Pois bem, a porta está aberta, mas o meu dinheiro, o meu nome e a minha paciência ficam aqui dentro. Tiago, por favor. Ela tentou mudar o tom, os olhos agora marejados. A tática da sedução e da vitimização entrando em jogo. Foi um erro. Eu estava confusa. O Breno não significa nada. Ele é só um golpista? Completei, caminhando até... Relatamássem, eu sei. E ele deve estar lá embaixo, no SUV preto, esperando você subir para pegar as joias e o resto das bolsas para que vocês possam pagar a conta do hotel. Sinto decepcionar, mas as joias que você levou ontem já são o suficiente para o seu acerto de contas com ele. O resto que ficou aqui já foi devidamente inventariado e doado para a assistência social da prefeitura, hoje às 7 da manhã. O caminhão acabou de sair. O grito que ela soltou foi agudo, carregado de uma frustração quase animal. Ela avançou em minha direção, as unhas prontas para me atingir, mas Marcelo e Otávio intervieram rapidamente. Chega, Alessandra, Otávio disse, segurando-a pelo braço. Vamos embora. Resolveremos isso no tribunal. Com que dinheiro, Dr. Mas Otávio? Perguntei, voltando para o meu café. Porque se eu fosse o senhor, pediria o pagamento dos seus honorários. Adiantado. Ela não tem mais acesso a 1 centavo meu. E pelo que sei, o Breno está mais interessado em quem pode pagar a conta dele do que em quem precisa de advogado. Eles saíram. O silêncio voltou a reinar no apartamento. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o silêncio do vazio, mas o da limpeza concluída. Sentei-me novamente com Marcelo. Foi um bom começo, disse ele, guardando os papéis. Mas ela vai brigar pela partilha das contas correntes e pela pensão. Vai ser um processo longo e feio, Tiago. Eu tenho tempo, Marcelo, e eu tenho todos os logs de mensagens, as fotos que o detetive tirou dela com o Breno nas últimas 3 semanas e o cancelamento do contrato da casa. Sorri para ele, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela queria emoção, não queria? Pois eu vou dar a ela o drama mais emocionante da vida dela. Só que, no final deste filme, o protagonista sou eu. A chuva lá fora apertou, batendo contra o vidro temperado da varanda. Eu olhei para o meu reflexo na janela e vi um homem que não reconhecia totalmente. Alguém mais endurecido, mais frio.
Mas pela primeira vez em meses, eu não sentia o peso da dúvida. A vingança estava apenas no segundo ato, e eu já sentia o sabor da vitória definitiva. 6 meses haviam se passado desde que o tom metálico daquela notificação mudou o curso da minha vida. São Paulo, fiel ao seu ritmo implacável, não parou para assistir ao meu luto, e eu agradecia por isso. Eu havia transferido o escritório da minha empresa para uma sede mais moderna no bairro de Pinheiros. O novo ambiente era inundado por luz natural, com janelas que iam do chão ao teto, e o cheiro de café gourmet e madeira de carvalho substituíra o ar pesado da antiga sala na Paulista. Eu já não. Era mais o homem que segurava uma xícara de café com as mãos trêmulas, enquanto lia um "Não me procure mais". Agora, eu era o arquiteto da minha própria resiliência. Era uma tarde de calor sufocante, daquelas em que o asfalto parece emanar uma névoa de calor que distorce a visão. Eu estava sentado na minha nova poltrona de couro marrom, revisando alguns gráficos de expansão logística, quando o Dr. Marcelo entrou sem bater. Ele trazia um envelope pardo e um olhar que misturava satisfação profissional com uma ponta de ironia. "O ato final, Tiago", ele disse, colocando o envelope sobre a mesa. "A audiência de conciliação foi agendada para daqui a 3 dias, mas o Dr. Otávio me enviou isso e em off. Parece que a realidade bateu à porta da Alessandra com a força de um caminhão carregado. Abri o envelope. Eram fotos e relatórios de um investigador particular que Marcelo mantivera na cola de Breno, o sujeito do SUV preto. As imagens eram patéticas. Alessandra, a mulher que só frequentava os melhores restaurantes dos Jardins, foi flagrada saindo de um prédio simples na Zona Norte, carregando sacolas de um supermercado popular. Breno não estava com ela. O relatório confirmava o que já suspeitávamos. Assim que os cartões foram bloqueados e a cobertura no Itaim Bibi evaporou, o consultor de Didi Investimentos limpou o que restava das joias dela e desapareceu no mapa, deixando-a com uma dívida de hotel e o aluguel de um flat atrasado. Senti uma pontada de algo que eu não conseguia definir. Não era pena, nem alegria. Era apenas o reconhecimento de que o destino, às vezes, é o melhor roteirista. Alessandra tentou trocar um império de segurança por uma miragem de adrenalina e acabou no deserto. Ela vai tentar uma última jogada. "Na audiência, Tiago", alertou Marcelo. "Ela está sem nada. O Dr. Otávio provavelmente está trabalhando de graça agora na esperança de abocanhar uma porcentagem de qualquer acordo que você ofereça. Mas nós temos as provas da coabitação dela com o Breno e o uso de recursos da empresa para fins pessoais. A lei brasileira é clara. Abandono de lar e infidelidade financeira pesam muito contra ela." "Eu não quero acordo, Marcelo", respondi, olhando para a vista da Marginal Pinheiros. "Eu quero o que é justo. Nem um centavo a mais, nem um a menos." O dia da audiência chegou sob um céu azul sem nuvens. Um contraste gritante com a tempestade que foi o nosso término. O fórum era um ambiente impessoal, com corredores longos, o som constante de saltos batendo no chão de granito e aquele cheiro característico de papel antigo e cera de assoalho. Quando entrei na sala de mediação, Alessandra já estava lá. Ela estava mais magra. O rosto, antes radiante, parecia opaco, e o conjunto de roupas, embora ainda elegante, era o mesmo que ela usara no dia em que invadiu meu apartamento meses atrás. Ela não me olhou nos olhos. Ficou encarando as próprias mãos, onde a aliança de diamante que eu lhe dera fora substituída por um vazio pálido na pele. A audiência começou com o Dr. Otávio, tentando, de forma quase desesperada, pintar um quadro de uma esposa dedicada que se viu desamparada por um marido vingativo. Ele falou de violência patrimonial, de danos morais e da humilhação pública que ela sofrera. Marcelo, com a calma de quem segura todos os trunfos, apenas colocou o tablet sobre a mesa e mostrou as fotos de Alessandra e Breno, os registros de entrada no hotel e o depoimento do Sr. Valdir, o porteiro. "A única humilhação aqui, meritíssimo", disse. Marcelo, dirigindo-se ao juiz, foi a que o Sr. Tiago sofreu ao ser descartado por uma mensagem de texto enquanto trabalhava para prover um luxo que sua esposa usava para financiar um terceiro. O bloqueio dos bens
Foi uma medida de autodefesa para evitar a dilapidação do patrimônio da holding. O juiz, um homem de meia idade com olhos cansados, olhou para Alessandra. A senhora tem algo a dizer? Alessandra levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Ela olhou para mim, tentando encontrar aquele Tiago que sempre cedia, que sempre pedia desculpas mesmo quando estava certo. Tiago, eu errei. Eu fui enganada. O Breno levou tudo. Eu não tenho onde morar. Não tenho como me sustentar. Por favor, nós fomos uma família. Você não pode me deixar na rua depois de tudo o que vivemos. Aquelas palavras que um dia teriam me destruído, agora soavam como um ruído de fundo. Lembrei-me das 27 chamadas perdidas. Lembrei-me do não me procure mais. Lembrei-me do meu silêncio naquela sala escura, bebendo vinho enquanto meu mundo desabava. Nós fomos uma família, Alessandra. Eu disse, minha voz saindo firme e pausada. Mas você decidiu que ele estava seguindo em frente. E você seguiu. O fato de o caminho que você escolheu ter sido um beco sem saída não é responsabilidade minha. Eu te dei o mundo e você preferiu a promessa de um SUV preto estacionado na porta. O juiz deu o veredito preliminar ali mesmo. O pedido de pensão foi negado com base nas provas de infidelidade e na capacidade dela de trabalhar. Ela era formada em design, afinal. A partilha de bens seria limitada estritamente ao que foi adquirido em nome de ambos, o que, dada a minha estrutura de holding, era praticamente nada além de um carro antigo e alguns móveis. Ao sairmos da sala, o doutor Otávio tentava acalmar Alessandra, que chorava baixinho. Eu parei no corredor e respirei o ar-condicionado gelado do fórum. Senti uma mão no meu ombro. Era o doutor Marcelo. Acabou, Tiago. Você está livre. Caminhei em direção à saída. Na calçada, o sol de São Paulo me atingiu com força, mas desta vez o calor não era opressor. Era como se estivesse queimando as últimas impurezas de um passado que eu não precisava mais carregar. Antes de entrar no meu carro, peguei o celular. Havia uma nova mensagem, mas não era dela. Era da Sônia, avisando que o faturamento do mês havia batido o recorde histórico da empresa. Olhei para o prédio do fórum pela última vez. Alessandra estava saindo, parando na calçada para procurar um carro de aplicativo no celular, provavelmente usando o que restava de crédito em um cartão pré-pago. Eu não senti ódio. Não senti prazer no sofrimento dela. Senti algo muito mais poderoso: indiferença. Entrei no meu sedã, liguei o som em uma música suave e dei a partida. Eu não estava apenas dirigindo para o meu novo escritório, eu estava dirigindo para uma vida onde eu era o único titular da minha felicidade. A vingança não tinha sido o bloqueio dos cartões ou o cancelamento da casa. A verdadeira vingança foi eu ter me tornado o homem que ela nunca acreditou que eu pudesse ser sem ela, alguém completo. O trânsito da tarde fluía bem. Eu tinha uma reunião importante às 16 horas, uma viagem marcada para a Europa no mês seguinte e um coração que, embora cicatrizado, estava batendo mais forte do que nunca. A estrada à frente era longa, e desta vez eu fazia questão de aproveitar cada quilômetro. A jornada de Tiago chegou ao fim, mas ele nunca esteve tão pronto para começar. Foi um prazer narrar essa história de superação e estratégia para você.